A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os queridos que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Hoje aqui para trazer uma reflexão para a sua vida e também orar por você em nome de Jesus. Deixe aí o seu gostei, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vamos compartilhar também essas mensagens com outras pessoas que você sabe que precisa muito ouvir essa mensagem de Deus. Quero ler um versículo da Palavra de Deus que está em Marcos capítulo 5, versículo 6, que diz assim: "E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou." Meus irmãos, nesse momento, diante dessa palavra, não se assustem. Mas quem foi essa pessoa que, quando viu Jesus de longe, correu ao encontro de Jesus e adorou ao Senhor Jesus? O endemoniado de Gadara. Era um homem que vivia nos montes e nos sepulcros, era um homem que era muitas vezes aprisionado com correntes, com algemas, mas ele rompia, quebrava como se fosse nada, porque ele tinha uma legião de demônios na vida dele, e ele vivia pelos montes e pelos sepulcros ali, e aí a Bíblia diz que ele usava pedras para se cortar, e era um aprisionamento na vida daquele homem. Aquele homem ele era atormentado por uma legião de demônios, mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, ele vendo Jesus de longe, ele correu ao encontro de Jesus e adorou ao Senhor Jesus. E depois disso os demônios quiseram vir com conversinha com Jesus, querendo dialogar com Jesus, e Jesus foi muito incisivo e mandou que os demônios, a legião, saísse dele, e eles saíram, e aquele homem ficou liberto para a glória de Deus. Depois aquele homem ele quis seguir Jesus, e Jesus disse não para ele. Jesus disse assim: vai para o meio dos teus e anuncia a misericórdia daquilo que Deus fez na sua vida. Então o que a gente vê é que aquele homem ele quis ser um discípulo de Jesus, e Jesus disse: você vai ser um missionário, vai e leva para o meio dos teus a mensagem daquilo que Deus fez na tua vida. E a Bíblia diz que ele foi para Decápolis, e ali ele começou a anunciar aquilo que o Senhor havia feito na sua vida, e muitos ficaram maravilhados. Decápolis era um conjunto de 10 cidades, então ele saiu por muitas cidades anunciando a glória de Deus. Queridos, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito séria. Tome muito cuidado hoje com pessoas que fazem coisas extraordinárias, que fazem coisas sobrenaturais. Coisas que eu já vi muita gente dizendo que viu uma pessoa vomitar vidro, que viu outra vomitar prego, que viu uma pessoa vomitar gilete, que viu uma pessoa vomitar tufo de cabelo, que viu a pessoa fazer coisas desse tipo. E quando você vê esse tipo de coisa acontecendo e a pessoa que está fazendo aquilo ali alegar que aquilo ali é obra de bruxaria e que aquilo ali estava dentro da pessoa, desconfie bastante. Ore ao Senhor, peça discernimento a Deus, porque normalmente essas coisas podem ser obra do diabo para enganar as pessoas que estão ali, porque as pessoas elas se impressionam muito com aquilo que é visível, com aquilo que é material, e muitas vezes o demônio ele gosta de trazer ilusão para a vida das pessoas, porque a ilusão engana, a ilusão leva as pessoas a crer na mentira, e as pessoas ficam impactadas com aquilo que elas podem testemunhar como algo que elas viram. Então muitas vezes o diabo tem mentido, muitas vezes o diabo tem usado de obra de mentira para aprisionar as pessoas numa crença de algo que não é verdade, mas que se passa pelo poder de Deus. Aquela legião de demônios que tinha na vida daquele homem levava ele a fazer coisas extraordinárias, a quebrar correntes como se não fosse nada, a fazer coisa que no olhar humano era praticamente impossível. Se aquele homem por acaso estivesse ali pregando algo relacionado a Deus e de repente ele começasse a quebrar correntes ali, as pessoas iam ficar maravilhadas, porque achar que ele estava cheio do poder de Deus. E se ele inventasse uma parábola e de repente no momento daquela parábola ele dissesse assim: Deus é capaz de libertar vocês, e ele pegasse uma corrente e quebrasse como se não fosse nada, todo mundo ia ficar maravilhado. Mas na verdade ele estaria sendo usado por espíritos enganosos, por legiões de demônios, enganando as pessoas para mantê-las presas na mentira e no engano. E eu quero que vocês atentem para uma coisa, que isso não é impossível. Quando aquele homem teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi adorar ao Senhor Jesus. Então tem muita gente hoje que está adorando ao Senhor Jesus, que está cultuando ao Senhor Jesus, que está dentro de igrejas
falando da palavra de Deus e está com obra de engano, está mentindo. E a gente vê claramente as mentiras quando a gente compara com a palavra de Deus, e muitas vezes o que elas estão pregando vai de encontro à palavra de Deus. E as pessoas deslumbradas diante dos acontecimentos narrados por aquelas pessoas estão levando elas a ficar desapercebidas com os sinais que a gente vê no momento em que a pessoa contradiz a palavra de Deus, porque as pessoas estão muito mais encantadas com os testemunhos, com aquilo que as pessoas estão trazendo para encantar suas vidas com a mentira e com o engano. Muitas vezes é falando de coisas extraordinárias que supostamente aconteceu lá na África, aconteceu em lugares distantes, que você não sabe se de fato aquilo aconteceu, e se aconteceu, você não sabe também se foi por espíritos enganadores. O que eu quero dizer para vocês é que hoje tenha cuidado quando beber de uma fonte, porque nem toda fonte que parece cristalina, nem toda fonte que adora a Deus, ela possa estar ali sendo usada pelo Espírito Santo. Muitas vezes pode estar possuída por uma legião de demônios e está ali no meio de um bocado de gente cega espiritualmente, sem conhecimento da palavra de Deus, e muitas vezes o demônio falando, e muitas vezes o demônio operando, e muitas vezes o demônio adorando a Deus, e muitas vezes se passando pelo Espírito Santo de Deus. Aquele homem que tinha uma legião de demônios, a primeira coisa, quando ele viu Jesus de longe, ele correu ao encontro dele e o adorou. Se Jesus não tivesse discernimento, Jesus ia simplesmente abençoar ele, ia enaltecer o comportamento dele, Jesus ia parabenizar aquele homem, Jesus ia trazer palavras bonitas para ele, por não ter discernimento. Mas naquele momento Jesus conheceu que ele tinha uma legião de demônios e libertou aquele homem, e ele foi ser um missionário para a glória de Deus. Tenha muito cuidado com essas pessoas que estão indo nas igrejas para ganhar dinheiro e mencionando muitas proezas que fizeram, coisas que aconteceram, coisas em cemitério, coisas em cima de monte, coisas que aconteceram lá pela África. Eu não quero dizer que não possa acontecer certas coisas, mas tenha muito cuidado, peça muito discernimento a Deus. Hoje em dia existem 4 coisas que são muito importantes. A primeira delas é o conhecimento da palavra de Deus. A segunda é o discernimento. E a terceira é a vigilância. E a quarta é a oração. Exatamente nessa ordem. E são coisas que nós temos que priorizar em nossas vidas, para que nós não sejamos enganados e para que o diabo não esteja operando e atuando no meio do nosso povo, dentro das nossas igrejas, e a gente aplaudindo e a gente dando glória a Deus, e o diabo mentindo e implantando obra de engano no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que se descer um anjo de luz, um anjo do céu, pregando outro evangelho que não seja esse que nós conhecemos na Bíblia, que ele seja chamado de anátema, que nós possamos chamar de mentiroso e expulsar em nome de Jesus. Querido e maravilhoso Deus, hoje, meu Senhor, aqui eu quero nesse momento interceder pela tua igreja, pelo teu povo. Vem nos dar sabedoria do teu Espírito Santo, sabedoria da tua palavra. Vem nos dar discernimento e vigilância, Senhor, para que nós possamos conhecer quando muitas vezes o inimigo, meu Senhor, ele vem disfarçado, ele vem, meu Deus, trazendo palavras bonitas, palavras eloquentes, palavras, meu Deus, que têm encantado as multidões, e além de ter, meu Deus, saqueado o teu povo, ele ainda implanta as suas mentiras, obras de engano no meio do teu povo, através de ministrações de fogo estranho, e muitas vezes as pessoas têm aplaudido, e muitas vezes as pessoas têm ficado encantadas, porque eles vêm com roupagem de adoradores, mas muitas vezes são demônios que também adoram, porque também te reconhecem como Deus, porque também reconhecem o teu poder. Mas que o Senhor possa nos abençoar, e que nós possamos discernir, e que nós possamos conhecer verdadeiramente quem são aquelas pessoas que são de Deus. Muitas vezes o demônio chega se expondo ao ridículo, e muitas vezes as pessoas estão bebendo, achando que porque a pessoa fala muito eloquente, a pessoa fala com muito fogo, a pessoa fala com muita intrepidez, e a pessoa fala com muita autoridade, então ela acha que não tem como não ser Deus, não tem como não ser o Espírito Santo, não tem como não ser Jesus operando, e muitas vezes está ali o espírito enganador rindo às custas do povo de Deus. Muitas vezes o diabo está ali trazendo as suas doutrinas enganadoras, os seus ensinamentos diabólicos de mentira, mas que hoje seja repreendido, que o Senhor possa tirar dos altares os enganadores, os mentirosos, aqueles que se passam, meu Deus, por pregadores, mas são lobos devoradores, são falsos profetas,
São homens manipulados por espíritos diabólicos, manipulando o povo, manipulando as pessoas para que elas continuem cegas, mas que hoje o Senhor possa repreender, que hoje o Senhor possa, meu Deus, dar conhecimento ao teu povo, pelo teu Espírito Santo, que o teu povo possa, meu Deus, buscar o conhecimento da tua palavra para conhecer, meu Deus, que não é o Senhor que está agindo através de muitos daqueles, e que possam ter ousadia do Espírito Santo para contestar, para ir de encontro a eles, para protestar contra a mentira de Satanás, para expulsá-los, meu Deus, dos altares. Meu Senhor, que a tua igreja nesses últimos tempos, nesses últimos dias, que ela possa estar blindada contra toda obra de engano de Satanás, e que ela possa expulsar o mal, e que ela possa expulsar a enganação, meu Senhor, para que ela cada dia possa se preparar para a vinda do Senhor Jesus, porque o diabo tem avacalhado o evangelho através dessas enganações, através dessas pessoas que exploram financeiramente, dessas pessoas, meu Deus, que é tão claro o quanto elas são enganadoras, o quanto elas são pessoas ambiciosas, o quanto elas são lobos vestidas em pele de ovelha, mas o povo faminto, o povo carente, o povo sem conhecimento está cego e não percebe, meu Senhor, o quanto eles são enganadores, mas que hoje o teu Espírito Santo possa trazer esclarecimento, possa abençoar, possa trazer discernimento para ter conhecimento de que verdadeiramente o Senhor Jesus é aquele que é perfeito e que não existe nem obra de engano e nem variação nas suas palavras. Quantas vezes, meu Senhor, a carência do povo, a necessidade do povo, a vulnerabilidade do povo leva elas a serem crédulas, a acreditar em tudo, meu Pai, porque é a necessidade que faz elas crerem, mas que o Senhor possa abençoar e fortalecer os corações, dar o discernimento para eles conhecerem a voz do pastor que é Jesus, porque tem muito profeta da carne, muito profeta diabólico, muitos profetas de engano que têm profetizado mentiras para o teu povo, mentiras que vão de encontro à palavra de Deus, mas o povo necessitado está bebendo dessa fonte suja, dessa fonte corrompida, e eles bebem porque não têm conhecimento da palavra ou porque são vulneráveis e não conseguem discernir a verdade, mas que hoje o Senhor possa abençoar e blindar o teu povo pela tua palavra, pela palavra do conhecimento, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.